E aí, meus amigos florestais, estamos começando mais um episódio do podcast Caminhos da Floresta, que vem cheio de novidades. É isso aí, estamos iniciando um bloco de episódios voltados para a temática estágio. Então, se você tem alguma dúvida a respeito desse assunto, ou se estão curiosos para saber o que a gente tem para contar, continuem aqui ligados. Isso mesmo, muita informação bacana para vocês. E para darmos início, vamos trazer algumas orientações básicas, mas que são muito importantes para quem está pensando em realizar seu estágio. E na sequência, a gente vai trazer depoimentos de colegas que estão nesse momento vivenciando seus estágios e que tem muita coisa legal para compartilhar aqui conosco. Para falar a respeito do que é preciso fazer para realizar um estágio, nós conversamos com a professora Simone Neyman Wind, que é atualmente a professora responsável pela atividade de estágio no curso de Engenharia Florestal. Então, nosso muito obrigada, professora Simone, pela sua colaboração e sua participação. Eu tenho certeza que essas informações elas vão servir de base para quem realmente deseja dar o passo inicial na procura de um estágio. Então vamos lá. Vocês sabiam que para fazer estágio em uma empresa ou em uma instituição pública, primeiro essas entidades precisam estabelecer um vínculo com a nossa universidade, com a UTFPR? É isso mesmo. A empresa ou entidade onde o aluno ou aluna pretende prestar estágio é denominada de unidade concedente de estágio, e ela precisa e deve estar cadastrada no sistema de estágio da UTFPR. Esse cadastro é muito simples e é de responsabilidade do DPEC, Departamento de Estágios e Curso de Qualificação Profissional, que também dá todo o suporte e orientação necessária para a empresa efetuar esse cadastro. O sistema de estágio já dispõe de uma lista de empresas já cadastradas, que pode servir como base de consulta aos acadêmicos, na hora de decidir onde estagiar. Para acessar essa lista, o estudante interessado deve consultar o PRAE do nosso curso, que no momento a responsável é a professora Simone. Anotaram aí? Então vamos para a próxima orientação que vocês precisam saber. A partir de qual semestre nós podemos realizar o estágio obrigatório? Bom, então essa resposta ela é bem simples, é a partir do 7º semestre do curso. Então a gente deve fazer um encaminhamento, principalmente se a empresa ou a entidade ela já tem o cadastro no sistema interno da universidade. Já existindo esse vínculo, o segundo passo é elaborar um plano de estágio. Bom, esse plano ele é possível conseguir com a professora responsável pelo estágio no nosso curso, ou da professora estar também pelo DPEC. Ele é um planejamento de atividades que deve ser elaborado juntamente com o supervisor de estágio lá da empresa, ou da entidade onde o estudante ele vai fazer o estágio. Esse plano ele pode ser assinado pelo aluno, pelo supervisor, pelo orientador, no caso um professor da universidade, e pelo PRAE. O departamento de estágio incentiva os alunos para que eles façam esse fora da universidade, para vivenciar outras realidades. Ou seja, existe a possibilidade de a gente fazer na própria universidade, mas também existe o estímulo para que a gente procure novas vivências, fora do nosso mundo acadêmico. Gostaram da dica da Marjorie, né? Então segura mais essa. Todos sabemos que a quantidade de horas de estágio a ser cumprida eram 360. Porém, depois de uma alteração no regulamento de estágio da universidade, as horas passaram para 400 no mínimo, mas o período também aumentou, para no máximo 2 anos. O tempo que se leva é muito relativo, porque depende da carga horária semanal que será cumprida pelo aluno. Daí a importância de se fazer um bom planejamento junto ao supervisor e contando também com o apoio do orientador interno. E agora vem uma dúvida bem atual, Nessa época típica de pandemia, podemos realizar o estágio obrigatório e ao mesmo tempo cursar matérias? Bom, a resposta para essa pergunta é sim, é possível. Porém, enquanto durar as APNPs. Mas a carga horária máxima é de 30 horas semanais e o horário do estágio ele não pode coincidir com os horários das disciplinas. Então é preciso obedecer esses critérios e se planejar. Agora, Marjorie, eu vou estar respondendo um questionamento de um dos nossos espectadores. A questão é: quero realizar estágio em 2 locais diferentes, 2 empresas ou então 2 instituições diferentes. Eu consigo convalidar os 2 como estágio obrigatório? E a resposta é sim. É possível realizar as 400 horas de estágio em 2 locais diferentes, ou então 2 instituições diferentes. Porém, recomenda-se que seja na mesma área de atuação e que seja realizada 50% da carga horária em cada uma das unidades concedentes. E aí, todos atualizados com essas informações? Esperamos que sim.
As orientações que a professora Simone compartilhou com a gente são muito esclarecedoras e tenho certeza que vão ajudar muito no momento da procura de um estágio. E não acabamos por aqui ainda, vem aí um depoimento super bacana da nossa colega Nayara Alves, que vai contar pra gente onde ela está estagiando e como foi o processo de seleção para ela conseguir esse estágio. Então fala aí, Nayara! Olá, eu me chamo Nayara Luiz Felipe e atualmente faço estágio na área de excelência em manufatura florestal. O processo seletivo contou basicamente com 3 grandes fases. Vou chamar assim porque vai ficar mais fácil de separar. A primeira fase, ela foi composta por várias fases dentro dela. Teve a etapa de inscrição, né, onde você colocava as informações básicas sobre você e o seu currículo. A segunda fase foi um fit cultural, para nos conhecer um pouco mais individualmente. Teve também um teste de raciocínio fluido, que foi basicamente para saber um pouco mais sobre como você age e pensa sobre determinados assuntos e situações, sabe? E como isso estaria relacionado com os valores da empresa. Sabe aquele famoso match? Então, esse teste era basicamente para saber se você tinha aquele match com a empresa. E por fim, foi fazer um vídeo de 1 minuto, que se chamava assim ainda, Quem Sabe Faz ao Vivo, que era algo muito específico. Você tinha que falar sobre um assunto muito específico relacionado a você, seja uma habilidade, uma experiência da sua vida acadêmica, era algo muito pontual. A segunda fase foi uma dinâmica em grupo, através de uma plataforma online bastante interativa. Nós fomos separados em um grupo de 4 pessoas, onde ali a gente desenvolvia, tinha alguns testes, onde a gente tinha que encontrar algumas respostas para aquelas perguntas que eles nos faziam, e no final tivemos que apresentar para eles, assim, para todos que estavam participando, né? E por fim teve a entrevista, que foi também nessa mesma, tudo online, nessa plataforma. Foi muito interessante, porque em ambas as fases os coordenadores, RH, se faziam presente. Para mim, a parte mais desafiante desse processo seletivo foi a primeira etapa. Eu digo isso porque eu também tive experiências com outros processos seletivos. E é muito difícil eles nos conhecerem de verdade, por exemplo, através desses testes, pois as perguntas são muito específicas, que acabam por formar a nossa personalidade de uma maneira muito vaga. Por isso eu acredito ser a etapa mais desafiadora, porque às vezes, na minha opinião, somente aquilo não representa totalmente quem você é, o que você vivencia na faculdade, toda a sua bagagem, sabe? Toda a sua história. Não tem como eles saberem quem você é de fato, realmente, com esses testes. No entanto, eles são determinantes para as próximas etapas. Por exemplo, ao contrário de dinâmica em grupo, que para mim, por ter tido muita experiência de trabalho em equipe, por exemplo, com o PET, com o jornal acadêmico, vários processos na faculdade que eu realizei, várias atividades que eu fiz na faculdade, que foi desenvolvendo isso em mim, fez com que quando eu chegasse nesse momento, nessas fases de dinâmica, não se tornasse difícil, tão difícil quanto outras fases seriam. Por já ter tido uma experiência, por já saber mais ou menos como funciona. Então, para mim, ela não foi tão desafiadora quanto, por exemplo, a primeira fase. Ou mesmo a entrevista, onde você estuda muito sobre a empresa. E não só sobre a empresa, mas também sobre quem você é. Você estuda sobre o que você é, sobre os seus pontos fortes, sobre os seus pontos fracos. Você sabe exatamente no que é que você pode contribuir para a empresa a partir das suas habilidades e experiências que você viveu. Então, assim, nessas fases, eles conseguem conhecer você de verdade. Eles podem, na verdade, te escolher a partir das suas características, porque eles veem isso de fato, tanto na dinâmica quanto na entrevista. Especialmente na entrevista, onde você sabe exatamente o que você quer mostrar, né? Então, para mim, a primeira fase é a mais desafiadora, por não conseguirem saber muito bem ainda quem você é, sabe? E ter que fazer um processo, por exemplo, de triagem a partir disso. Então, para mim, a primeira fase
é a mais desafiadora. E das habilidades que eu acho mais importante desenvolver, sem sombra de dúvida, para mim, é o trabalho em equipe. Porque você não consegue fazer absolutamente nada sozinho. Um bom relacionamento com quem você trabalha e as outras áreas são cruciais para um bom resultado. Por exemplo, numa empresa, todas as áreas são internamente ligadas. Elas são dependentes umas das outras. Se você não consegue ter um bom relacionamento, não consegue ter um bom desenvolvimento na área onde você atua, as demais áreas vão ficar defasadas, às vezes por falta de informação, às vezes por falta de comunicação. Então, um bom relacionamento em equipe, um bom trabalho em equipe é crucial para trabalho em empresa. Na verdade, eu acredito que de forma geral, não somente trabalho em empresa, mas é muito importante mesmo o trabalho em equipe, porque sem ele você não consegue entregar um bom resultado, de forma alguma. Assim como sempre buscar melhorar, sempre buscar se desafiar, não se contentar apenas com o que você já sabe, buscar outras formas de evoluir, para mim também é muito importante. Claro, no começo a gente fica com um pouco de medo, às vezes a gente acha que o que a gente sabe não é o suficiente. É aí que entra essa fase, esse momento de você se permitir conhecer mais coisas, se permitir desafiar, se desenvolver. Isso faz com que você contribua demais com a empresa. E claro, obviamente, é algo para você também, né? Porque você está se desenvolvendo. Então, para mim, essas duas coisas são extremamente importantes. Claro que existem outras coisas também que são cruciais, assim, como uma boa organização, só que acredito que possa ser que isso varie um pouco de cada ramo. Aonde eu estou, uma excelente organização, você conseguir definir prioridades também é muito importante para poder saber o momento da tomada de decisão. Mas o trabalho em equipe e buscar sempre melhorar é crucial. Muito bacana, né, pessoal? Muito importante essas dicas que a Nayara compartilhou com nós. Assim a gente vai se motivando e vai pensando aí como se preparar para vivenciar o estágio. Valeu mesmo, Nayara, pela sua participação e por compartilhar conosco a sua trajetória. Gostou de ouvir sobre esse tema? Então se liga aí porque vem mais depoimentos pela frente nos próximos episódios. Até mais, pessoal, fiquem seguros e até o próximo episódio.